A paz do Senhor, irmãos. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Oh, glória. Quem está feliz aí por estar na casa do Senhor, dá mais um glória. Bem, irmãos, creio que o Senhor ele já derramou grandes coisas para nós nessa noite, amém? Mas Ele tem mais, muito mais para nós. Quem crê assim? Abra sua Bíblia, eu sei que é um livro difícil de encontrar, mas abra sua Bíblia em Gênesis. Amém? Em Gênesis capítulo 7. Amém? Vamos ler o versículo 1. Por enquanto só um, depois nós vamos pular um pouco. Capítulo 7, versículo 1 de Gênesis diz assim: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa. Fala assim, toda a tua casa. Na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Vamos para o versículo 5. E fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. Capítulo 8, versículo 7 em diante diz assim: E soltou um corvo, e saiu, e indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão, e tomou-a, e meteu consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba para fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas secaram sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. Amém? Você pode glorificar mais uma vez ao Senhor? Irmãos, uma passagem conhecida de todos, até mesmo das crianças. A Arca de Noé. Passagem sobre a Arca de Noé. Mas aqui o Senhor tem muitas coisas para falar conosco. Vamos já pegar desde o princípio, quando nós lemos aqui no capítulo 7, versículo 1. Nós vimos aqui, nós lemos que o Senhor falou com Noé. O Senhor falou com Noé. Olha só, irmão, que privilégio. Privilégio. Deus falou diretamente com Noé. Quem tem escutado a voz de Deus aí por esses dias? E aqui, Deus fala a Noé, e fala para ele: entra tu e toda a tua casa na arca. Olha que maravilhoso isso, irmãos. Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que tu é um homem justo. Deus dando testemunho de Noé. Hã? Qual é o testemunho que Deus tem dado de você? Qual é o seu testemunho diante de Deus? Hã? Como foi um exemplo, próprio Deus dando testemunho de Jó. Um outro exemplo maravilhoso, aonde o diabo, Satanás, rodeando a terra, viu lá toda a terra, e chegou ali perto do trono móvel de Deus e estava ali escutando, e Deus fala para ele: ei, o que tu está fazendo? Estou rodeando a terra. Aí Deus fala: tu tem visto o meu servo Jó? Olha aí. Reto, temente a Deus, se desvia do mal, e começou a dar testemunho de Jó. Será que de repente, quando Satanás chegar
perto do trono de Deus, Deus te dá um bom testemunho seu? Ou ele prefere, de repente, te ocultar para te preservar? Mas assim, ele fez tanto com Noé como Jó. Deus dá um bom mostra, fala do testemunho deles. Deus deu o testemunho deles. Como nós subimos aqui a dar um testemunho. De repente tem pessoas que sobem aqui, como a diaconisa Áurea hoje falou de uma jovem que estava aqui numa tarde com a irmã Alzira, com o nosso irmão Gé ontem à tarde, é isso, né? E imagino eu já pensando aqui em futuro, de repente essa jovem subindo aqui, bispa, e dando testemunho. Falar, um dia eu entrei nessa igreja e tinha aqui o servo do Senhor Jefferson, tinha a serva Alzira, tinha a diaconisa Áurea, que pregou a palavra do Senhor, ali eu fui curada, ali eu aceitei Jesus e hoje eu sou salva pela honra e glória do Senhor. De repente alguém pode te dar um testemunho seu, de um algo que você fez, de um algo que Deus te usou para fazer. Mas será que nós temos feito alguma coisa para as pessoas dar testemunho de nós? A gente falou de Deus, né? Mas Deus você pegou muito pesado, pastor. Então tá. Alguém tem dado um bom testemunho seu? Tem falado o seu bom testemunho? Eu tenho até um caso, para que me veja a memória agora. Uma certa vez eu estava num local da cidade, não vou dizer aonde, e ali eu estava conversando com uma recepcionista daquele lugar, e falando acerca da palavra do Senhor, e ali chega um jovem, e foi lá começar a querer falar da palavra de Deus também. E começou a falar da palavra de Deus, aí a moça olhou para ele, e falou, nossa, eu nem sabia que você era crente. Ele falou, mas é mesmo por quê? Só porque eu estou de bermuda, minha roupa? Não, que as suas brincadeiras aqui são tão chatas, tão bobas, e hoje você está falando da palavra, por quê? Olha só. Imagine, irmão, qual o testemunho que as pessoas têm dado de vocês? Nós temos que dar bom testemunho. Como, por exemplo, irmãos, eu tenho certeza, se eu perguntar aqui, várias mãos vão levantar. De repente, você no seu trabalho, no meio da sua família, alguém chega para você, nossa, aquela pessoa é diferente, né? Está sempre sorrindo, mesmo com dificuldade, não fala palavrão. Nossa, aquela pessoa tem algo de diferente. Quem já ouviu isso alguma vez? Fala, aquela pessoa tem algo de diferente nela, o que será? De repente chega para você, eu já passei por isso no nosso trabalho, de ficar 40 dias em hotel, trabalhando direto, e sempre sorrindo, sempre brincando, sempre com a mesma disposição, e o pessoal já chegou e falou, mas o que você bebe? O que vocês tomam? Chegavam para a gente aqui, né, tem uns irmãos da igreja, que droga que vocês usam? Eu falei, como assim, que droga? Não, mas vocês estão sempre sorrindo, 40 dias aqui, não dorme, é o último a dormir, primeiro a acordar, sempre sorrindo, sempre brincando, como vocês usam droga? Eu falei, não, a gente tem um algo diferente chamado Jesus Cristo. Irmão. Por quê? Porque nós temos que dar bom testemunho aonde nós estamos. Porque quando você dá um bom testemunho no seu trabalho, na sua família, na faculdade, na escola, quando você dá bom testemunho, as pessoas vão contar o seu testemunho para outros. Fala, tá vendo aquele ali, ó? Aquele ali é diferente. Aquele ali tem algo ele tem um brilho diferente, não é assim que falam? Ele tem um brilho diferente. E nós temos que ter mesmo, porque a palavra do Senhor diz que nós somos luz do mundo. Quem é a luz do mundo, então? E aí? Quem é a luz do mundo? Então você tem que brilhar no mundo. Você tem que brilhar neste mundo tenebroso, nesse mundo que jaz do maligno, nesse mundo que está em trevas, mas nós somos a luz para resplandecer no meio deste mundo, para trazer brilho, para trazer luz, para trazer a palavra do Senhor para aqueles que estão em trevas. Como foi o testemunho da nossa irmã diaconisa Áurea. Eles foram luz para aquela mulher, para aquela jovem. E nós temos que ser luz. Nós temos que ser luz para as trevas que estão neste mundo. Nós temos que ser a lua para brilhar à noite dessas pessoas. Amém, irmãos? Amém? E isso, irmãos, quando nós fazemos isso, quando nós buscamos ao Senhor, nós estamos dando o nosso bom testemunho, aí o Senhor pode falar conosco, ei, entra tu e a tua casa na minha arca.
Vou trazer aqui de uma maneira mais simples, primeiro para entendermos. Vamos colocar aqui a arca nessa passagem, nessa mensagem de hoje, como a igreja. E Deus falando, ei, vai você e a tua família, a tua casa, os teus parentes, vão para a igreja. Vão para a igreja. Por quê? Porque lá vocês vão ouvir minha palavra e vão encontrar salvação. Ah, então quer dizer que não precisa pregar lá fora, na rua? Temos que pregar. Em tempo e fora de tempo. Temos que pregar a palavra do Senhor. Mas você prega, ganha uma vida lá, você vai enviá-la para onde? Para a assistência social da cidade? Hã? Você vai enviá-la para onde? Para o hospital? Para um psicólogo? Você ganhou a vida, você tem que enviar para onde? Vai para a igreja. Hã? Você evangeliza as pessoas na rua para enviar elas para onde? Para a igreja. Para quê? Para conhecer mais a palavra. E se conhecer mais a palavra, ela não vai sair da arca. Porque na arca tem Noé. E aqui Noé simbolizando uma tipologia de Deus. Porque quando você está na igreja, está enxertado na igreja, que é corpo de Cristo, não estou falando igreja fixa só não, aqui terrestre, que você pode apalpar, não, é igreja, corpo de Cristo. Quando você chega na arca, na igreja, no corpo de Cristo, você está com Deus, e quando você está com Deus, enxertado em Cristo, você tem a salvação. Porque assim Noé fez naquele tempo, falou que ia vir dilúvio, que Deus ia acabar com tudo. E ele estava construindo a arca para quem quisesse entrar na arca. Ei, quantas vezes nós temos pregado aí a palavra do Senhor, falei, vai para a igreja, busca o Senhor, começa a buscar Ele que vai mudar a sua vida. Ele fala, não, por enquanto não, agora não, vou depois. Imagino muitas pessoas, na época de Noé, falando a mesma coisa. Ele falando, ei, Deus vai mandar um dilúvio, vai acabar com o mundo, vai acabar com os seres vivos, entra na arca para que você venha ter vida. Aí as pessoas, não, agora não. Para que arca? Para que serve barco? Dilúvio? O que é dilúvio? Se nem chuva tinha naquela época, só o orvalho que saía, não tinha chuva. Eles não acreditaram, como muitos hoje, a gente chega lá fora, ei, busca o Senhor, converte do seu mau caminho, entregue a sua vida nas mãos dEle, porque Jesus está voltando para buscar aqueles que estão aqui. As pessoas falam, ah não, é brincadeira isso, é mito. É mito. O meu pai falava isso, o meu avô falava isso, o bisavô falava isso, o Antigo Testamento falava que Jesus vinha, ele veio, agora fala que ele vai voltar. Não, é o homem que escreveu isso aí, brincadeira. Não acredito não. É a mesma coisa aqueles daquela época. Vai ter um dilúvio, entra na arca. Mentira, não vai ter nem chuva existe, não sei nem o que é isso. Jesus vai voltar? Como assim vai voltar? É brincadeira, não é agora não, vai ser bem depois. As pessoas não acreditam. Mas nós temos o Espírito Santo em nossas vidas para dar crédito à nossa palavra, amém? Muitos não estão acreditando. Mas porque também tem muitos que pregam sem ter um bom testemunho. Aí cai no descrédito das pessoas. Nós temos que ter primeiramente um bom testemunho diante de Deus. Porque para os homens nós podemos esconder aquele pecadinho nosso. Para os homens nós podemos esconder aquele pecadinho de estimação. Mas para Deus não. Para entrar na arca, nós temos que dar um bom testemunho para Deus. Aí ele fala, agora você tem um bom testemunho, entra na arca então. Entra no corpo de Cristo. Ei, o Senhor está te chamando para dentro da arca nessa noite. Mas Ele quer ver o seu bom testemunho. Ele quer ver o seu bom testemunho. Não sei se nessa noite você precisa se arrepender de algo. Mas faça isso, eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele já está falando ao seu coração nessa noite. Porque a palavra é viva e eficaz. E o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então ele está trabalhando aqui, amém? Então, irmãos, começa a dar bom testemunho diante do Senhor.
Quer entrar na arca da salvação, quer entrar no busão da missão para a vida eterna, na arca do Senhor, então dê um bom testemunho, se converta nos maus caminhos e comece a seguir a palavra. Nós temos que dar este bom testemunho, porque dando este bom testemunho nós garantimos a nossa salvação, e aí a nossa família vai ser atraída por nós. Aqui Noé pregou lá mais de 100 anos falando da arca, do dilúvio, ninguém quis, mas ele tinha um bom testemunho diante de Deus e diante da sua família. Porque se ele não era um bom pai de família, se ele não era um bom pai, se ele não era um bom esposo, nem a esposa, nem os filhos, nem as noras iam entrar com ele. Então, primeiro ele tinha um bom testemunho diante de Deus, e depois ele tinha um bom testemunho diante da família. E aí a família se achegou a Deus, entrou na arca com ele, aleluia. Deus não falou com a esposa dele, Deus não falou com os filhos dele, Deus não falou com as noras dele, falou somente com Noé. E a família acreditou, creu, confiou, deu crédito a ele e foram salvas junto com ele. Então, através do seu testemunho, a sua família vai se render aos pés do Senhor. A sua família. Às vezes não é o tanto que você fala, não é o tanto que você diz para as pessoas, para os seus familiares, não. É o seu testemunho. Não adianta você chegar e falar, pai, mãe, vamos para a igreja, porque Jesus cura, Ele liberta, Ele salva, sendo que quando Ele vai lá no seu quarto, você está na internet olhando coisa que não deve, ouvindo música que não deve, falando palavras que não devem sair. Cadê o seu testemunho para atrair a família? Ei, começa a dar um bom testemunho. Comece a dar um bom testemunho. Eu nem ia falar sobre isso, mas o Espírito Santo está mandando, eu vou falar. Dê um bom testemunho para você garantir a sua salvação e da sua família também. Pela misericórdia do Senhor, irmãos, todos aqui conhecem bem. Glória a Deus, tenho aqui o meu pai aqui comigo. Minha mãe também tem vindo na igreja, se batizou. Já meus primos. Glória a Deus por isso, para a honra e glória do Senhor que eu falo isso. Não é para me engrandecer, não. Todo mundo sabe, 16 anos de Umbanda e Candomblé eu fui. Meu pai, mais de 50 anos, foi pai de santo, Babalorixá. E eu não precisei falar muita coisa para ele. Eu não precisei falar muito, ele está aqui, meu pai está aqui, obreiro da casa do Senhor hoje. Glória a Deus. Aleluia, futuro missionário para pregar a palavra do Senhor. E não precisei falar muito, uma certa vez, eu já contei isso, Deus está vindo na minha mente, eu vou contar. Simplesmente cheguei para ele, pai, vamos na igreja quinta-feira, vai estar um pastor lá abençoado, ele é usado em cura. Eu era novo convertido ainda, tinha meses. Ele falou, e daí? Falei, pai, ele é usado em cura. Eu falei, eu também era lá no Umbanda e no Candomblé, nos terreiros. Ele falou, você não lembra? O pessoal entrava com cadeira de roda, com muleta e saía andando? Eu falei, eu lembro mesmo. E eu falei, e aí? Eu ali na sintonia com o Espírito Santo. Eu falei, e aí Deus, o que eu falo? Aí Deus falou, pergunta para ele, para quem que ele pedia. Eu falei, é verdade Deus, pai, né? Eu lembrava que o Senhor curou muita vida mesmo, é verdade, mas o Senhor pedia para quem? Eu falei, para Deus. Aí eu lá no Espírito, não falei, e aí Deus? Ele falou, pedia para o Senhor. E aí? Aí Deus fala para ele pede intermédio de quem? Aí foi o X da questão. Eu falei, pai, mas eu pedia para Deus, eu lembro. Mas eu pedi intermédio de quem? Exu Tranca-Ruas, é Pilintra, Sete... Como é? Enfim, tanto nome lá que eu já nem lembro mais. Odé, Choroquê. E foi falando os nomes. Eu falei, meu Deus, agora pegou. Aí o Espírito Santo falou, pergunta para ele por que ele usava a Bíblia. Quem te usava a Bíblia lá, irmãos? Não era verdade ou não é, pai? Dá um sinal. Usamos a Bíblia lá ou não? Lá no Umbanda, Candomblé, usando a Bíblia. Olha como o diabo usa aí para enganar muitas pessoas. Fala que é a palavra de Deus. E realmente é a palavra de Deus, mas eles distorcem. Eu falei, pai, mas a gente usava a Bíblia, não usava? Eu falei, acho que usava, é a palavra de Deus. Ainda me deu bronca. Eu falei, é o que eu queria ouvir. É a palavra de Deus, pai? Só acredita que é a palavra de Deus? Acredito, tudo que está escrito lá é verdade, ele falou. Aí então tá, porque lá Jesus falou, eu sou
o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí ele ficou quieto. Eu falei, então, pai, não adianta pedir peixe caveira, tranca a rua, 7 cadeados. Se não é através de Jesus, não chega a Deus. Aí ele parou. Aleluia. Ele veio na igreja aquele dia? Veio nada. Não veio, mas também não fiquei insistindo. Passou uma certa vez, uma quinta-feira, cheguei do trabalho, cheguei, pai, vamos para a igreja? Ele falou, vamos. Oh, glória, olha só. Vamos para a igreja, vamos. Tudo isso, irmãos. Tomei um banho, ele tomou um banho e veio comigo. Na quinta seguinte, cheguei do trabalho, fui tomar um banho, quando eu fui me trocar, ele falou, Tom, você já está indo para a igreja? Eu falei, já, espera que eu vou com você. Aleluia. Na quinta seguinte, eu vim direto do trabalho, cheguei na igreja, ele já estava, aleluia, glória a Deus. Passou um período, tivemos aí um processo de uma luta espiritual, se batizou, é usado aí em revelação, em cura, para trazer aí, agora sim a cura através do Espírito Santo, através de Jesus, através da palavra, indo direto ao Pai, aleluia, oh glória. Mas por que eu falei muito? Não, foi o bom testemunho. Você não precisa falar muito. Usa sabedoria, irmãos. Pede para o Espírito Santo te dar sabedoria, discernimento. A palavra do Senhor já nos deu essa promessa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tome posse. Mas não só tome posse, tenha atitude. Faça aquilo que o Espírito quer que você faça. Seja um bom filho, seja um bom pai, seja um bom esposo. Se você não tem feito coisas boas para a sua família, peça perdão. Peça perdão a eles, não importa o que você é dentro da igreja, não importa qual é o seu cargo eclesiástico, isso não quer dizer nada. No céu vamos ser todos filhos de Deus, então peça perdão, se converta para que você venha morar no céu. Oh, aleluia, aleluia. E aí, irmãos, quando você consegue fazer isso, ser enxertado dentro da arca, você está protegido do dilúvio, você está protegido, você não vai morrer afogado, você não vai morrer com as tormentas deste mundo, nada deste mundo vai te alcançar, porque você está dentro da arca, aleluia. Então permaneça na arca, permaneça na arca. O cair é do homem, sim, mas o levantar é do Senhor. Mas Ele só vai te levantar se você pedir. Ah, mas o homem é pecador. O homem pode ter nascido pecador, mas aquele que é nascido de Deus não peca. Mas se acaso você acontecer de pecar, ei, peça perdão, porque Ele é justo, Ele é misericordioso, Ele é amoroso para te perdoar de tudo aquilo que você fez. Não importa, desde um palavrão que você falou, ou até mesmo de algo que você roubou, assaltou, matou alguém, não importa, peça perdão, que Ele vai te dar o perdão. Ele está falando, ei, entra na arca nessa noite. Entra na arca. Eu estou aqui, por enquanto, a porta aberta. E essa porta é Jesus. Jesus falou, eu sou a porta. Quem passar por mim, salvar-se-á. Ah, irmão, não sei se você está entendendo. A palavra está sendo pregada, Jesus está aqui. Se você parar, se você passar por Ele, se passar por Jesus, através do seu arrependimento, do perdão, reconhecer que Ele é único e suficiente na sua vida, aí você passa pela porta, entra na arca e tem a salvação. Ei, e ainda de quebra, leva a sua família junto. Como foi o caso de Zaqueu, quando ele chama a atenção de Jesus. Jesus viu que ele fez algo de diferente. Jesus viu que ele fez algo para chamar a atenção dele. Eu não sei o que você tem feito para chamar a atenção de Jesus. Será que é ouvir funk? Será que é entrar no YouTube, internet e ver coisas que não devem? Coisas que não edificam?
Zaqueu fazia tudo de errado. Mas quando ele descobriu que Jesus estava passando ali, ele falou, não, eu tenho que conhecer Jesus, eu tenho que ver Jesus, eu tenho que chamar a atenção de Jesus. Quando ele chega na multidão, ele não conseguia chegar até Jesus, porque era um homem pequeno, de baixa estatura, e ele viu o caminho que Jesus estava fazendo. O que ele fez? Ele correu à frente e subiu numa figueira brava, cheia de espinho. E quando Jesus passou por ele, olhou ele na árvore e falou, Zaqueu, desce, porque convém para a sua casa hoje. Quem tinha falado o nome dele para Jesus? Hã? Quem falou o nome para ele? Ele simplesmente deu um testemunho. Aí Jesus fala, não, ele está querendo mudança, então eu conheço ele. Quando você quer mudar, Deus ele consegue te enxergar no meio da multidão. Quando você quer mudança, quer transformação, quando você quer arrependimento, Deus te enxerga no meio da igreja. Hã? E aí Zaqueu querendo mudança, Jesus fala, desce depressa, porque eu vou contigo para a sua casa. Aí no caminho ele fala, Senhor, se eu fraudulei alguém, se eu fiz coisa de errado, eu dou em dobro, eu dou quadruplicado, tudo aquilo que eu fiz de errado eu vou vender, vou dar aos pobres. Em outras palavras, Senhor, eu fiz muita coisa de errado, eu fiz muita besteira, eu pequei muito, mas Jesus me perdoa. Hã? Naquele caminho da figueira brava até a casa dele, ele foi caminhando, conversando com Jesus. Ali ele se arrependeu e se converteu dos seus maus caminhos e reconheceu Jesus como Salvador da vida dele. E aí quando Jesus entrou na casa dele, aí Jesus fala, hoje veio salvação para essa casa. Hã? Quando você chama a atenção do Senhor, se arrepende dos seus maus caminhos, você se converte, quando você chega na sua casa, aí entra com você Jesus para trazer salvação para você e para a sua família. Hã? Fazer a diferença naquele meio da multidão. Quando ele se arrependeu, ele entrou na arca. Ele entrou na arca. E o interessante, irmãos, que nós lemos outros versículos aqui também, eu não posso deixar de falar. Lá no capítulo 8, versículo 7, que depois já caiu o dilúvio, estava lá a família salva, os animais salvos, parou de chover, e aí Noé vai lá e solta um corvo. Soltou um corvo, que diz a palavra, nós lemos lá que indo e voltando, indo e vindo, não achou lugar ou melhor, não voltou para dentro da arca, Noé não pegou ele. Você pode ver, ó. Ele indo e vindo até as águas secarem sobre a terra. Noé soltou, mas ele não voltou. Aqui, irmão, esse corvo é um tipo de demônio, de Satanás. É o tipo de Lúcifer, que um dia habitou na arca de Deus. Um dia estava na arca, mas saiu. E diz a palavra que ele foi e voltou. Ia e voltava, mas não voltava para a arca. Ele saiu voando de um lado para o outro. Imagina, irmãos, tantos anos quanto tempo ele ficou voando lá? Você acha que ele ia ter fôlego, força para voar tanto tempo? Sim ou não? Sim ou não? O corvo pousava onde para descansar? Tinha árvore? Sim ou não? Tinha montanhas? Sim ou não? O que tinha para ele pousar? Tinha corpo morto, irmão. Tinha pessoas mortas, tinha animais mortos. Do que o corvo se alimenta? É uma espécie de urubu, de abutre, de carne morta, de carne estragada. Ei, quando Satanás, Lúcifer, foi expulso do céu, ele começou a pousar em carnes mortas aqui na terra. Quantas vezes uma dessas carnes não foi eu, não foi você? Que ele vinha e pousava em nós? Ele vinha, se alimentava ali, comia daquela carne podre. Ele encontra morada, encontra abrigo em pessoas que estão mortas. Porque diz a palavra que quando nós estamos em pecado, nós estamos mortos. Depois você lê Romanos 6. Quando nós estamos no pecado, estamos mortos. E aí,
o corvo vem pousar em nós. Porém, ainda temos a oportunidade de se arrepender e expulsar este corvo da nossa vida. Eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei se de repente tinha algum corvo pousando em você, mas se entrou algum corvo pousando sobre a sua vida, ele pode ter entrado por um caminho, por essa casa, ou nessa igreja, na sua vida, mas por 7 ele vai ter que fugir, porque aqui é a arca do Senhor, aqui o nosso Deus está presente, o Espírito Santo está aqui, então qualquer corvo, qualquer demônio que estiver alojado, escondido, nós damos uma ordem, parta de retirada agora, em nome de Jesus. Oh, aleluia! Essa noite é noite de libertação, de salvação para as nossas vidas. Creia nisso, toma posse. E aí Noé foi lá e soltou um pombo. Soltou um pombo que voou, não achou lugar para pousar e voltou para a arca. Ué, se o corvo tinha lugar para pousar, o pombo também não teria lugar? É que o pombo não pousa em carne morta. É que o pombo é o Espírito Santo. Ele só habita em gente viva. Tem gente viva aqui? Tem gente viva aqui? Quem é vivo e cheio do Espírito Santo aqui? Aleluia! Porém, ele foi e voltou. Porque não tinha onde ele colocar a planta dos pés. Nós lemos a palavra. E aqui é uma tipologia do Antigo Testamento, é um tipo de Antigo Testamento, que o Espírito Santo ia, tomava ali alguns profetas, alguns homens fontes, eles eram usados pelo Espírito Santo e ele voltava para a arca. Ele não podia morar. Então ele ia e voltava. Porém, passados-se 7 dias, porque o nosso Deus é perfeito, e 7 é o número da perfeição. Ele sabe o número certo, o tempo certo para a minha vida, para a sua vida. Ele sabe o tempo da sua cura, da sua libertação, da sua salvação, de salvar a tua família. Ele tem o tempo certo. E aí 7 dias ele solta a pomba mais uma vez. E o interessante é que a pomba vai e volta com um galinho de oliveira. E volta para dentro da arca. Por quê? Passando o Antigo Testamento. Quando termina o Antigo Testamento, começa o novo com quem? Com quem? Fala, irmãos. Terminou o Antigo Testamento, começa o novo com quem? Fala, Jesus. Então a pomba veio, habitou os 33 anos com Jesus. E aí ele tinha onde repousar. Passou 33 anos. Jesus morreu e ressuscitou. E quem leva Jesus para a arca mais uma vez? O Espírito Santo com aquela figueira, a folha, ou melhor, o galho da figueira, da oliveira. O galho da oliveira indo para a arca. Ou seja, o Espírito Santo veio e estava com Jesus. Jesus tinha os 9 dons do Espírito Santo e era usado pelo Espírito Santo, mas morreu, ressuscitou o 3º dia e foi com o Espírito Santo para a arca. Aleluias. E ele foi para a arca só para arrumar o meu quarto e o seu. Aleluias. Porque na casa do meu pai há várias moradas. E uma é minha, uma é sua. Aleluia. E aí passou mais 7 dias. Passou mais 7 dias, Noé solta a pomba mais uma vez. E a pomba voltou, sim ou não? Não. Aí a pomba foi, mas não voltou. Por quê? Porque Jesus morreu, ressuscitou. E ele andou 40 dias com os discípulos após a sua ressurreição. E ele caminhando lá ainda pregando sobre o reino, falando sobre o reino. E ali em Atos 1 ele fala, ei, eu vou para Deus, mas permanecei aqui, porque diz eu na promessa que eu já fiz para vocês atrás, que do alto enviarei o Consolador, um Paracleto, um igual a mim, para que venha ficar e fazer morada com vocês. E ali em Atos 2, vem o Espírito Santo e enche toda a igreja.
E aí o Espírito Santo veio e não voltou mais. Por que não voltou mais? Porque Ele está aí, ó. Ele está aí, ó. Ele está com você aí. Ele está comigo aqui. Se Ele está com você aí, levanta suas mãos para o céu. Se Ele está contigo, começa a falar algo aí, ó.